Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Muito bem. Quando nós terminamos aqui pela questão da divisão de assunto, capítulo 8, capítulo 9, é muito importante a gente lembrar que quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, final do versículo 56 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. E aí é muito interessante quando você pensa, por exemplo, agora no capítulo 9, diante do fato de Jesus ter ali a cura da mulher da hemorragia, e aí você tem a ressurreição da filha de Jairo, e aí de repente no capítulo 9 Jesus convoca os 12, dá poder, dá autoridade para eles, e envia eles para pregar o reino de Deus, para expulsar os demônios, e para fazer curas, não é? Então isso é interessante, porque traz para nós agora uma parte do ministério de Jesus, um tempo do ministério de Cristo Jesus, o Evangelho, que agora os seus discípulos, eles não são chamados mais para ficar ali próximo de Jesus, agora Jesus começa a enviar eles, agora Jesus começa a enviar os discípulos a fazer o quê? A mostrar o quê? Pregar o reino dos céus, a fazer com que o povo, as pessoas pudessem ver os sinais que eles viram em Jesus, eles veem nos seus discípulos, para que o reino de Deus, ele fosse demonstrado aos corações, e ele fosse confirmado nos corações. Não é que Jesus não andou por todas aquelas aldeias, Jesus andou para as terras da Judéia, as terras da Galileia, Jesus passou pela Samaria, Jesus passou pela Itureia, Jesus andou até pelas terras de Tiro e Sidom, que é a Fenícia. Então Jesus andou por todos os lugares, ele foi até mesmo aonde a nata da religião jamais iria, num lugar onde os homens criavam porcos, lá na terra dos Gerazenos. Então a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 10, que Jesus andou por todos os lugares fazendo o bem. Então Jesus está enviando os discípulos, mas não é que, por exemplo, ele não foi naquele lugar. Jesus está enviando os seus discípulos para confirmação no coração de cada um que ouviu e viu de Jesus o Evangelho, para saber se aquelas pessoas verdadeiramente haviam se convertido, para ter mesmo aquela conotação verdadeira. Quando você lê a mesma passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, nos outros dois evangelhos ele diz assim, para ver se a casa é digna que você entre nela, para ver se a casa tem paz, quando você chegar assim, ó, a paz aí. E aí Jesus ele disse, se não houver paz naquela casa, você retira a paz que você queria entregar para eles, e você sai dali, porque o Evangelho é a confirmação da vida diante do reino de Deus. E a impressão que a gente tinha aqui no capítulo 8 é que Jesus não queria que os seus sinais forem vistos,
Ele não queria que as pessoas soubessem da ressurreição. Ele não queria as pessoas ali aglomeradas. E agora, de repente, ele ajunta os 12. Ele separa os 12 e envia eles. E traz uma conotação diferente agora. Agora eles não são apenas discípulos que seguem. Agora eles são discípulos que são enviados. Jesus vai chegar diante dos seus discípulos, que é a sua igreja, como nós. E vai dizer para nós: agora... eu não estou mais agora corporeamente neste mundo, mas agora corporeamente neste mundo está a igreja, que representa o corpo de Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo. E esse evangelho é que agora vai ter que sair e vai ter que ir lá andar por todas as terras em Israel, porque Jesus está enviando, lembre-se que Jesus está enviando agora os seus discípulos, as ovelhas perdidas de Israel. Ele não está enviando essas pessoas aos samaritanos, ele não está enviando essas pessoas aos edomitas, ele não está enviando essas pessoas às fronteiras que cercam Israel. Ele está enviando os seus discípulos para a confirmação daqueles que iam crer no Evangelho, daqueles que ouviram a palavra do Evangelho e viram com os seus olhos o testemunho do reino de Deus. E Jesus não envia eles apenas, e também para somente essa confirmação. Jesus envia os seus discípulos porque é uma maneira agora do Cristo estar em muitos lugares. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, e ele dizendo que ele sofre dores de parto, até ser essa pessoa, Cristo, formada em cada um de nós, é para que o Cristo fosse representado por muitos neste mundo. Ele pudesse estar em muitos lugares, ele pudesse estar em todos os lugares, demonstrando, pregando e vivendo o reino de Deus. Então a sua vida lá no seu trabalho, você que um dia professou Cristo, você que um dia professou a sua fé, lá no seu trabalho, você é um Cristo representando Jesus naquele lugar. Aonde quer que o Filho de Deus, aquele que já entregou sua vida para Jesus, aquele que já confirmou de fato a sua fé, aquele que tem a confirmação do Evangelho, o chamado na sua vida de Filho de Deus, em todo lugar que ele pisar a planta do seu pé, ali tem um representante do reino de Deus, ali tem um representante de um Cristo, ali as almas deveriam olhar e falar assim: olha, a gente trabalha com o Cristo. Nós trabalhamos com uma pessoa que não chega aqui nervoso, irritado. Nós trabalhamos com uma pessoa que você não vê ele abrir a sua boca e maldizer ninguém. Nós trabalhamos com uma alma que é capaz de suportar tantas coisas que nós mesmos não suportamos. Então quem é essa pessoa? Essa pessoa é um Cristo que está sendo formado em cada um de nós. Então Jesus ele está enviando os Cristos em todos os lugares, em todas as vilas, em todas as aldeias, em todas as cidades. Quando Jesus deixou o endemoniado agora curado, salvo, liberto, aquele homem era agora um Cristo andando e pregando e anunciando o reino de Deus. Agora a grande pergunta para a nossa vida é a seguinte: como é que as pessoas nos veem, meus irmãos? Como é que elas veem você? Como é que elas te enxergam? Sabe como é que elas te enxergam? Da maneira que elas te ouvem, da maneira que elas conseguem olhar você, da maneira como elas vão vendo o seu proceder, a sua vida. Então Jesus agora tirou essa conotação de discípulo apenas que segue, mas agora o discípulo que é enviado, e eles são enviados. Mas não somente para confirmar o reino de Deus no coração de muitos, mas também para cuidar de muitos ao mesmo tempo. Porque aonde você está, você pode encontrar uma alma que precise de um socorro. Não é uma alma propensa, eu vou ajudar alguém, se essa pessoa tem possibilidade de vir aqui para a igreja e se tornar membro. Não fique pensando nessas coisas.
Não fique pensando em ajudar alguém pelo fato dessa pessoa ter uma possibilidade dele vir para cá, para se tornar mais um. Ajude quem for preciso, mesmo que essa pessoa nunca ponha os pés nesse lugar, mas que essa alma um dia encontre Cristo Jesus, e que ela seja um Cristo dentro do seu lar, que ela seja um Cristo dentro da sua casa, que ela seja um Cristo dentro do seu trabalho, e esse reino de Deus, ele vai atingindo lugares e lugares, e ele vai avançando. E aí quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 9, versículo 1, tendo Jesus convocado, fez uma convocação, separou os 12, deu-lhes poder e autoridade, poder inerente, a autoridade, agora o direito de usar essa autoridade. Deus dá um poder para os homens, Deus dá uma autoridade para eles, mas não para usarem em benefício próprio, como é de costume dentro aí do mundo isso acontecer. Isso daqui não era um poder para ser usado como Elimas o mágico achava, quando ele chegou no discípulo e falou assim, olha, eu quero também receber esse poder. Ele falou, não, isso aqui eu compro, isso aqui não é comprado. E aí Jesus dá autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas, versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Jesus enviou, não somente para confirmar no coração destas almas, que já tinham visto, que já tinham ouvido, mas enviou também eles para cuidar das ovelhas feridas, e para que eles fossem libertos dos demônios, libertos do domínio deste mundo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Então Jesus envia eles lá, para que essas almas pudessem ser de uma vez por todas ali, crescem verdadeiramente, e não apenas em um Messias que passou por aqui, mas nunca mais vai voltar. Alguém que passou aqui e deixou uma palavra, ou deixou um sinal, mas não vai voltar mais agora. Jesus envia os seus discípulos, para que eles saibam que eu não passei aqui uma vez só, que a minha palavra ela vai permanecer, que os meus discípulos, os enviados, os cristos que agora são convertidos, eles vão andar por toda a terra de Israel, e eles vão até os confins da terra, para levar a minha palavra e o reino dos céus. Efésios capítulo 2 e versículo 2, e para libertar o homem do quê? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, as almas que estavam presas ainda no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, as almas que estão prisioneiras de Satanás, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza. Essas pessoas estão escravas deste mundo, do príncipe da potestade do ar, e são por natureza filhos da ira, como também os demais. Jesus ele envia os apóstolos, agora são enviados, têm autoridade, têm poder. E o que eles estão fazendo? Agora eles vão trabalhar mesmo para esse reino de Deus. Agora eles vão colocar todas as coisas ali, diante daquilo que eles viram Jesus fazer. Agora a questão também vai ser com eles. Libertar os homens deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Um mundo tenebroso. Nós falamos aqui a respeito do endemoniado Geraseno. Como que as almas se adaptam facilmente a este mundo. As pessoas eram propensas a ver um homem nu, mas incapazes de ver um homem sentado, vestido, quieto. As pessoas vão se moldando a este mundo e vão sendo dominadas por ele. E aí Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Nossa luta, esse conflito. E agora os discípulos são enviados, agora eles estão lá para libertar o povo, para tratar dessas ovelhas que ali ainda estão cativas diante de Satanás, cativas diante do reino do inimigo, estão ali cativadas por este mundo, esse mundo tenebroso, esse mundo que vai moldando as pessoas, sua forma de pensar, seu jeito de andar, seu jeito de falar. O mundo, ele muda até a sua aparência. O dia que as filhas de Jetro encontraram Moisés, elas disseram para o seu pai que não tinham encontrado um hebreu, elas tinham encontrado um egípcio. E agora os discípulos estão indo para esses lugares, cuidar dessas ovelhas feridas, essas ovelhas dominadas, entregues, aonde a religião não vai, aonde os religiosos não querem colocar o seu pé, porque eles são muito santos demais. E aí você nota que o santo andou por todos os lugares. E Jesus deu autoridade. Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Deu autoridade para expulsar os demônios. Deu autoridade para que eles pudessem curar os enfermos, as almas enfermas. Tiago, capítulo 5, versículo 13. E aí Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Então agora Jesus está colocando dentro do coração dos seus discípulos agora, dos enviados, qual é o trabalho da igreja, qual é o papel deles agora. O papel deles agora não é ficar vendo Jesus multiplicar pão, o papel deles agora não é ficar vendo Jesus andar por sobre as águas, o papel deles agora não é ficar perto de Jesus para que Jesus acalme as tempestades. Agora o papel deles é caminhar neste mundo e enfrentar todas as coisas que o reino de Deus ele enfrenta. Enfrenta as potestades, os demônios, enfrenta toda a dor, todas as doenças deste mundo, todas as agruras desta vida que recaem sobre as vidas e os corações. Quantas e quantas pessoas pedindo oração, oração pela sua família, oração pelo seu casamento, oração pelos seus filhos, oração por alguém da família que está enfermo. Os opressores deste mundo, a opressão do diabo sobre a vida, sobre a mente, sobre as vidas das almas. E a grande pergunta que surge ao nosso coração é se nós, como igreja, como Cristos, cada um como Cristo, aonde você está? Se você está lutando, se você está pregando, se você está vivendo como aquele que tem autoridade e poder para pregar o Evangelho e dizer para uma alma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Não precisa você fazer um culto para expulsar demônio. Não precisa você fazer um culto do milagre. O que precisa é você orar e crer. Crer. A palavra de Cristo a Jairo, crê somente. É essa autoridade, meus irmãos, que Deus deu a cada um de nós. É esse poder de pregar sua palavra a muitos. Mas muitas vezes, o nosso testemunho tão ruim de Deus faz com que a autoridade e poder sejam lançadas por terra. Faz com que as nossas vidas não estejam entrelaçadas com esse Cristo, com esse Senhor, com essa palavra.
E aí nós não venhamos a chegar, a gente não vai conseguir chegar numa alma e falar para ela do libertador. E orar por ela, crendo que Deus pode curá-la, que tudo é possível ao que crê. Porque todas essas coisas têm que ter a nossa vida envolvida. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E aí Jesus está enviando os seus discípulos agora, enviando eles as ovelhas perdidas, enviando eles com autoridade para confirmar no coração aquilo que eles já tinham ouvido e visto. Então Jesus não está enviando eles para semear em Israel. Israel já foi semeada. Vamos enviar missionário para Israel. Israel já está, tem um monte de missionário lá. A gente não consegue fazer missão nem na nossa rua. A gente quer evangelizar o mundo, mas não consegue fazer missão no nosso bloco, no nosso bairro. A gente não consegue fazer missão no nosso emprego, onde você passa 9 horas por dia perto da mesma pessoa, todo dia. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 35. Tem muita gente aí fora, meus irmãos, precisando que esse Cristo apareça na vida de cada um de nós. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando de toda sorte e de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse mundo está aflito, exausto, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão aflitas porque elas não sabem mais o que fazer, elas não sabem mais o que fazer diante de uma pandemia, elas não sabem mais o que fazer dentro da sua casa, elas não sabem mais o que fazer fora de casa, ninguém sabe mais fazer nada. Há uma aflição, há um medo. E a nossa vida como Cristo, como estes enviados, com autoridade, com poder, para trazer uma palavra de paz, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de salvação, para trazer uma palavra do reino de Deus. Sobre tudo isso vai vir o reino de Deus. Foi isso que Daniel falou para o homem mais poderoso do mundo no seu tempo. Vai vir, ó rei, uma pedra cortada não por mãos de homens, vai cair sobre essa estátua que o Senhor viu, e vai esmagar toda ela, e vai dominar tudo. É o reino de Deus. Chegou a chuva, chuva de bênçãos. Versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Está vendo, meus irmãos? Seara é grande. Oriente é grande demais para nós. O Maria Garcia aqui, ó, é grande demais para nós. O Novo Oriente aqui embaixo é gigantesco para nós, a gente não dá conta. O Vendramini, o Lucimar, nós não conseguimos dar conta. Eu creio firmemente que há muitas pessoas nessa cidade que nem sabem quem eu sou, não sabem nem o meu nome. E essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Eu creio que há muitas pessoas nessa cidade que nem sabem que há 10 anos tem uma igreja batista aqui. Não é um ano não, meu irmão. É 10. E essa é uma realidade. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, porque nós estamos mais ocupados com a nossa vida. Nós estamos fazendo igual o Tiago ensinou, nós estamos vivendo em guerra, uns com os outros, ao invés de estar vivendo o Evangelho. São ovelhas que não têm pastor. Ovelha precisa de pastor, ovelha não se apacenta sozinha. Essa palavra está aqui na Bíblia, porque é bíblica. Jesus está tratando com os discípulos,
enviando eles a fazerem sinais, milagres, curar as pessoas, expulsar os demônios, para que eles pudessem contemplar de fato o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16. Então esse reino de Deus, ele precisava ficar notório, para que aquelas almas pudessem saber que Jesus não passou por aqui e sumiu como aqueles dois homens no capítulo 5 de Atos, que arrastaram umas 400, 500 pessoas atrás deles, mas depois eles sumiram. Jesus não é isso, sua igreja não é isso, o seu povo não é isso. Então isso precisava ficar estabelecido dentro do nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Agora Jesus aqui já está ressurreto. Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade. Jesus chamou seus discípulos, seus apóstolos de incrédulos, e que o coração deles era duro, porque não deram crédito aos que tinham visto já o ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar. Eu não vivo atrás do sinal, o sinal é que nos acompanha. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E qual destas coisas nós não cremos que a igreja de Jesus ela fez e que ela é capaz de realizar sobre a vontade do nosso Deus? Qual destas que a Bíblia vai nos dizer que a igreja de Jesus ela não fez? E que nós, como igreja de Cristo, como estes que são enviados a confirmar o coração do evangelho das almas, a ser um Cristo para eles, em todos os lugares, o que está vedado a nós, era para confirmar o coração, os sinais iam seguir eles, é para que eles pudessem ver os discípulos, é para que o discípulo pudesse entrar na casa dele, e ficar lá. Não é isso que Jesus falou? Alguém vai abrir a porta da casa para você, e você entra lá, para que ele pudesse ver o discípulo, o enviado de Cristo, o Salvador. Ele esteve aqui na minha casa. A minha casa é uma porta aberta. A igreja do Novo Testamento começou em casas. A igreja do Novo Testamento, ela não tinha templo, ela tinha casas de portas abertas. E agora eles estão lá, fazendo sinais, prodígios, falando do reino, para que aquela semente que já tinha sido lançada por Jesus, aquilo que os olhos deles haviam contemplado, aquilo que os seus corações haviam recebido da palavra, pudesse florescer verdadeiramente o evangelho na vida de cada um deles. Quantas pessoas estão esperando aí, meus irmãos? Quantas almas estão esperando você chegar lá e falar para ele, não da sua religião, não da placa da sua igreja, porque a igreja nem sua não é, a igreja de Cristo, mas você falar para ele desse Salvador, desse Senhor Jesus, desse reino de Deus, para que aquela semente pudesse brotar no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eles estavam lá confirmando o coração destas almas, trabalhando, mostrando o reino de Deus, vivendo a palavra do reino. Aí Jesus traz uma instrução ao coração deles. Capítulo 9, versículo 3. E disse-lhes, nada leveis para o caminho. Como assim, Senhor? Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos ficar fora de casa, eu preciso de roupa íntima, preciso de roupa de cima,
preciso levar dinheiro, preciso levar comida, preciso levar um monte de coisa. Aí Jesus olha para eles, para trabalhar o coração de cada um deles, e o nosso, e disse-lhes: nada leveis ao caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, Senhor, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, que é para se acontecesse de alguém precisar, você não falasse que não podia dar, porque só tinha aquela. Então se você tivesse só uma, você não ia sofrer desse mal. Se você tivesse 2 e alguém pedisse, mas só tem 2, então vai só com uma, para que você não sofra esse mal, e para que você aprenda que você não precisa de tantas coisas. Olha, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. 99% das coisas que as pessoas têm na cabeça, que elas precisam, elas verdadeiramente não precisam. É mais uma coisa para amontoar, é mais uma coisa para empilhar, é mais uma coisa para jogar fora, é mais uma coisa para você não usar, é mais uma coisa para você perder o seu dinheiro, é mais uma coisa para você jogar fora, é mais uma coisa. Creia no que eu estou dizendo. 90% das coisas que as pessoas têm dentro da sua cabeça, que eles precisam, eles não precisam. Eles têm desejo e não necessidade. Eles têm vontade e não necessidade. Isso tem uma diferença muito grande. E Jesus está instruindo os seus discípulos. Versículo de número 4. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra elas. Aí Jesus diz que, olha, alguém vai receber você, mas alguém também vai fechar a porta para você. Alguém vai tratar você muito bem, mas vai ter pessoas também que vão tratar você não tão bem assim. Vamos lembrar que Jesus, na terra dos Gerazenos, foi convidado a ir embora. Jesus, o Cristo, o Senhor, depois de fazer um milagre, um sinal, foi convidado a ir embora. E Jesus traz isso. E por quê? Porque Jesus, o Cristo, quer trazer no coração dos seus enviados que eles vão depender do reino de Deus. Eles não vão depender do que eles têm no banco, guardado embaixo do colchão. Eles não vão depender do armário lá, do guarda-roupa que eles têm, as suas túnicas. Eles não vão depender da capacidade que eles têm de carregar as coisas. Agora, eles teriam que aprender a ser dependentes totalmente, plenamente do reino de Deus na vida de cada um. Não foi isso que Jesus ensinou para nós no Sermão do Monte? Por que vocês andam ansiosos com o que vai comer, beber e vestir? Por que vocês andam assim? Tão preocupados. Não é isso que Jesus ensinou a cada um de nós? Mas aí nós vamos analisando a nossa vida, a nossa forma de pensar, e tudo que está dentro da nossa mente, e aí você vai vendo que nós temos muitas deficiências. Mas Jesus queria trazer ao coração deles uma plena dependência do reino dos céus. E como é bom a gente depender do reino, porque nunca está na força do nosso braço. Nunca está na nossa capacidade. É o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Versículo 35. Ao seguir Jesus, lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa?
Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, aos seus enviados: quando eu enviei vocês, sem pão, sem alforge, sem sandália, sem 2 túnicas, eu quero perguntar uma coisa para vocês: o que faltou para vocês? Versículo 35. Nada disseram eles. Todo mundo quietinho, porque não faltou nada. Não faltou nada. Essa é a dependência do reino. Agora, o Pedro, o Tiago, o João, o Levi, o André, o Bartolomeu, o Tomé, o Judas Tadeu, o Judas Iscariotes, não podem mais exercer suas funções neste mundo. Pedro não vai pescar mais peixe. Tiago e João não vão tocar mais os barcos de seu pai. Mateus não vai tocar mais a coletoria. E como é que eles vão viver? Senhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou pescar, e a pescaria geralmente era à noite. Vou ficar a noite inteira acordado, e de dia eu vou pregar o reino de Deus. Eu vou ficar com a coletoria, e vou continuar sendo apóstolo. Não. 1 Coríntios capítulo 9. Temos que ler a Bíblia. E aí Jesus vai ensinando a esses discípulos que agora são enviados a confirmar o reino de Deus aos corações, a libertar os homens das obras malignas do diabo, a curá-los das suas enfermidades. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. E aí Paulo vai nos lembrar de uma coisa: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Pergunta do apóstolo Paulo, versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Pastor, mas o senhor tem que ler o resto aí. Tem que ler mesmo. Leia o resto. E aí ele diz assim: eu não vou fazer isso. E ele está falando à igreja de Corinto, uma igreja ao qual ele passou 1 ano e meio lá, e não só não passou necessidade, porque outras igrejas o ajudaram. Paulo cometeu um erro, e ele confessa isso. Temos que ler a Bíblia para saber exatamente o que a palavra de Deus ela diz. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Quando ele escreve a segunda carta a essa igreja, ele pede perdão aos irmãos. Capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Ele está falando dele. Com toda persistência, por sinais e prodígios e poderes miraculosos, ele era um apóstolo enviado. Versículo 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Então Paulo diz assim: eu cometi um erro, perdoai-me esta injustiça. Eu deveria ter ensinado vocês a serem generosos. Lucas capítulo 9. Jesus diz que estas almas seriam acolhidas, mas também seriam rejeitadas. E quando uma porta se abre para o Evangelho, é uma vida que chega. Paulo diz assim: eu não estou aqui por causa dos bens de vocês.
Eu estou aqui por causa do vosso bem. Lucas capítulo 10. Estamos terminando. Versículo 10. Então agora os discípulos vão ter que depender no. Agora eles dependem totalmente de Deus. Isso deveria ser também a nossa vida. Mas eu não prego a palavra, pastor. Mas você também deveria depender totalmente de Deus. Você vai perceber que esse fardo que você tenta carregar, não consegue. Capítulo 10 de Lucas, versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Clame até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Mesmo se alguém um dia não recebe você, não quer ouvir você, mas você pode dizer para a pessoa e para a alma: o reino de Deus está próximo. Versículo 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Um dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Oriente, do que para Pompeia, Marília, Estado de São Paulo, Brasil. Haverá menos rigor para esse lugar. Haverá menos rigor para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que você vive perto delas e fala para elas do Evangelho da graça de Deus. Haverá menos rigor para os edomitas, os sidônios, os filisteus, até para eles haverá menos rigor do que para toda a alma que você está perto e que ele consegue ver o reino de Deus e ouvir do reino de Deus, mas ele rejeita
o reino de Deus. Jesus diz no Evangelho de Lucas 9, que os seus discípulos saíram, libertando as almas oprimidas do diabo e curando as suas enfermidades. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso trabalho como igreja de Jesus Cristo. Eu garanto para você, nós achamos que Oriente é uma cidade pequena, mas eu tenho plena certeza, tem muitas casas, almas, vidas nessa cidade, em Pompeia, em Paulópolis, em Marília, que ainda precisam ser confirmado o reino de Deus nos seus corações. Em nome de Jesus. Que a nossa vida deixe de ser uma vida para nós mesmos, mas seja para o reino de Deus. Tem muita ovelha ferida, machucada, prisioneira. A seara é grande, os trabalhadores, poucos. Ore ao Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores. Que o seu coração seja confirmado no Evangelho. Que a sua vida seja uma vida de prontidão ao Evangelho. Que as nossas vidas sejam vidas totalmente dependentes do reino de Deus. E que Deus nos ajude nessa nossa caminhada. Que Ele nos dê poder e autoridade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.